خبر يا رحمن نجينا من النيران لا إله إلا الله ربي نجينا بخير يا عليما. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo. Muito obrigado a você, amigo telespectador, amiga telespectadora, por estar conosco aqui mais uma vez no nosso programa As Chaves do Paraíso. Este programa no qual nós procuramos manter com você um diálogo sobre a religião islâmica. Querido telespectador, querida telespectadora, estamos no mês de Jumada al-Ula. Neste mês, mais precisamente no dia 5, celebramos o nascimento de uma das grandes forças do Islã em todos os tempos. Nessa data, comemoramos o nascimento de Zainab bint Ali, a senhora Zainab, filha do Imam Ali e de Fátima az-Zahra, alayhima as-salam. Podemos dizer que Zainab alayha salam é mais um exemplo entre os inúmeros exemplos de bravas mulheres que lutaram pelo Islã. Sobrevivente do massacre de Karbala, quando o neto do profeta Muhammad, Hussein ibn Ali alayhi salam, o senhor dos mártires do paraíso, foi martirizado, Zainab foi a responsável por levar a todos os locais e povos por onde passou os tristes fatos que se passaram com seu irmão. E foi graças a ela que temos, até hoje, os relatos fidedignos do que se passou no dia de Ashura. Em um de seus memoráveis discursos contra os governantes opressores daquela época e contra o povo que traiu a aliança prestada ao Imam Hussein, alayhi salam, disse Zainab: Ó povo de Kufa, que a desgraça recaia sobre vós. Sabeis que parte do mensageiro de Allah cortastes? E qual promessa tendes quebrado? E que sangue tendes derramado? E que família respeitada trouxestes a público como cativos? E que santidade tendes violado? Fizestes isso tudo, o que poderia fazer os céus chorar, abrir o chão e fazer as montanhas desaparecerem. Não importa quanto a terra dure e quão profundo seja o céu, vosso feito não tem comparação, similaridade ou decência. Certamente cometestes o mais horrendo, grave e revoltante feito. Com estas palavras, Hadrat Zainab bint Ali alayhi salam confrontou o povo de Kufa, que traiu seu imã em Karbala. Não há dúvida de que Hadrat Zainab alayhi salam é o sol brilhante na história do Islã e da humanidade. O nome do seu irmão, o Imam Hussein alayhi salam, e Karbala associam a ideia de liberdade, justiça, humanidade, virtude, luta contra o despotismo, a realização da soberania de Allah subhanahu wa ta'ala. Para compreender de forma profunda a mensagem de Karbala, é preciso entender dois conceitos. Um é a revolução do Imam Hussein alayhi salam, e o outro é o levantamento de Zainab alayha salam. Hadrat Zainab foi uma figura de destaque na história de Karbala, agraciada com lealdade divina e coragem. Após o martírio do seu irmão e de seus dois filhos na batalha de Karbala, Hadrat Zainab alayhi salam permaneceu altiva e disse: Ó meu Senhor, aceita nosso humilde sacrifício a ti. Hadrat Zainab alayhi salam tornou-se famosa por sua vida virtuosa. Em seu caráter, ela refletia os melhores atributos. Em sobriedade e serenidade, ela era semelhante à sua avó, al-Mu'minin Hadrat Khadija al-Kubra, alayha salam. Em castidade e modéstia, ela se assemelhava à sua santa mãe,
Hadrat Fatima az-Zahra alayha salam. Em eloquência, era parecida ao seu santo pai, o Imam Ali alayhi salam. Hadrat Zainab alayha salam proclamou ao mundo os grandes sacrifícios feitos pelo seu irmão, o Imam Hussein, que a paz esteja com ele, e os demais membros da família do santo profeta do Islã, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, que foram brutalmente martirizados em Karbala no ano 61 da Hégira pelas forças de Yazid, o filho de Muawiyah ibn Abu Sufyan. Por outro lado, as mulheres e crianças testemunharam a violência inumana e inclemente que teve lugar em Karbala. Mesmo assim, não se desesperaram, não se deprimiram, não tombaram, apesar de toda a dor e desafios. Permaneceram exatamente ao contrário. Eles se mantiveram em pé, desafiaram e apontaram Yazid como o responsável pelos terríveis acontecimentos. Eles não sentiram medo ou ansiedade, mas permaneceram fortes e foram decididos em suas afirmações. Uma parte do sermão de Hadrat Zainab alayhi salam proferiu durante a reunião com Yazid, o filho de Muawiyah, diante de sua corte em Damasco, na Síria, chocou a assembleia e ecoa até hoje, ultrapassando os tempos e lugares. Disse ela: por Allah subhanahu wa ta'ala, tu não podes nos remover das mentes do povo, e tu não podes obstar nossa mensagem. Tu nunca alcançarás nossa glória e nunca conseguirás lavar a mancha desse crime de tuas mãos. Tuas decisões não serão equilibradas, teu governo será breve e teu povo vai se dissipar. Nesse dia, uma voz gritará: certamente que a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala recaia sobre os opressores. Pessoas virtuosas não deveriam ser afetadas pelas circunstâncias graves que enfrentam, e isso foi exatamente o que Hadrat Zainab alayhi salam reforçou nas suas falas. Ela reiterou que Ahlul Bayt, ou seja, a gente da casa, os parentes do profeta sallallahu alayhi wa sallam, são pessoas de marcante presença, força, confiança e fé, apesar da drástica e dura calamidade que caiu sobre ela e sua família. Os parentes do profeta sallallahu alayhi wa sallam tornaram essa ameaça uma oportunidade e fizeram uso de toda a situação e circunstâncias que enfrentaram, liderados pela corajosa Hadrat Zainab alayhi salam. Um modelo de desafio contra a opressão e a injustiça. Uma mulher de paciência e resistência. Não havia ato de adoração maior a Deus do que continuar a revolução de seu irmão, fazendo sermões ardentes no caminho de Kufa até a Síria, despertando o povo ignorante, enganado pela propaganda venenosa de Yazid ibn Muawiyah, que desenhava o martirizado Imam Hussein alayhi salam como um homem que estava fora do Islã. Os sermões de Zainab alayhi salam, que a paz esteja com ela, criaram um movimento em Kufa e Damasco que abalou as bases do reino de Yazid. Até mesmo o filho desse tirano se recusou a assumir o posto do pai como rei. Pouco tempo depois, caiu o governo, o que desgraçou a dinastia dos Umíadas. Ao longo de sua vida, Hadrat Zainab alayhi salam enfrentou imensa dor por testemunhar seus entes amados martirizados diante de seus olhos, mas nunca fugiu do destino decretado a ela por Allah subhanahu wa ta'ala. A completude de sua submissão é monumental. A tristeza que ela expressou foi uma demonstração de sua incrível humanidade. O papel de Hadrat Zainab foi exemplar. Mostrou quão confiantes as mulheres muçulmanas podem ser e como elas desempenharam e desempenham até hoje um papel chave
na consolidação dos ensinamentos islâmicos. Zainab a.s. tornou-se a porta-voz que tornou possível a salvação dos valores islâmicos. A liderança da família do profeta sallallahu alaihi wa sallam caiu nas mãos de Hadrat Zainab a.s. depois de Karbala. E ela provou ser mais do que se esperava dela. Hoje em dia, as mulheres têm muito a aprender a partir do seu exemplo e liderança. O papel que ela, Zainab, desempenhou na batalha de Karbala tem muito a nos ensinar, sejamos nós homens ou mulheres. A única maneira que as mulheres em geral e as mulheres muçulmanas em particular têm de prestar homenagem ao seu sacrifício é serem inspiradas pela sua vida, para serem corajosas no enfrentamento da tirania, pacientes nos tempos de dificuldades e submissas à vontade de Deus. Hadrat Zainab bint Ali a.s., o modelo perfeito para a vontade justa, sempre nos ensinará que quando estivermos sob a ação dos tribunais da vida, devemos ver nada mais além de beleza. Zainab al-Kubra a.s. uma vez foi confrontada por uma facção diversificada que não era digna de confiança. Mesmo assim, ela enfrentou com grande coragem, e esse é justamente o exemplo de como ela é uma mulher exemplar na história. Tal mulher não pode ser considerada fraca. Sua natureza piedosa e feminina revelou-se nas mais difíceis situações. Ela é um modelo completo para todos os grandes homens e mulheres do planeta. Zainab a.s. apresentou uma análise profunda dos problemas enfrentados pela revolução liderada por Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sua família e o Imam Ali alaihi salam. Zainab al-Kubra, que a paz esteja com ela, é um modelo proeminente na história do Oriente Médio. Ela é um exemplo significante da presença e do envolvimento feminino em um dos mais importantes eventos históricos de todos os tempos. O sangue conquistou a vitória sobre a espada no dia de Ashura, e Zainab a.s. foi a fonte desta vitória. Naquele instante, as forças da justiça foram aparentemente derrotadas na batalha de Karbala, mas as ações de Zainab a.s. foram cruciais ao tornar esta derrota aparente numa permanente e decisiva vitória. O triunfo teve uma íntima relação com o papel que ela desempenhou no dia seguinte a Ashura. Ele constituiu um significante ponto de mudança que provou que as mulheres não estão na periferia da história. O desempenho da senhora Zainab a.s. confirmou que as mulheres podem ter um papel central em eventos históricos importantes, e isso foi revelado em vários versículos do Alcorão Sagrado. A história da vida de Hadrat Zainab a.s. é um evento tangível. Ela desempenhou um papel brilhante ao fazer os inimigos, que aparentemente venceram a batalha e destruíram seus oponentes, sentirem-se desgraçados em seu próprio castelo. Ela os marcou com um sentimento permanente de vergonha e transformou sua aparente vitória em derrota. Ela provou que é possível transformar a moralidade e a modéstia femininas em glória e numa grande jihad. A grandeza do movimento de Hadrat Zainab a.s. está refletida nos seus sermões. Seu inesquecível sermão no mercado de Kufa não foi um discurso comum. Não foi apenas a opinião pessoal de uma pessoa importante. Seu sermão foi uma grande e belamente expressa análise da posição da comunidade islâmica naquele tempo. Seu sermão incluiu os mais profundos conceitos islâmicos. Seu caráter foi muito forte. Aliás,
o irmão de Zainab al-Kubra, alayhi salam, o seu imã e líder, havia sido martirizado no deserto apenas 2 dias antes do sermão. Aqueles que eram queridos para ela, como seus filhos e muitas outras pessoas excepcionais, haviam sido martirizados. Naquele mesmo dia, ela e dezenas de outras mulheres e crianças foram levadas cativas e apresentadas em diferentes locais. Alguns dos espectadores demonstravam alegria pela cena, enquanto outros derramavam lágrimas. Zainab alayhi salam começou sua grande missão naquela situação crítica. Ela falou num tom similar ao do seu pai, que a paz esteja sobre ele, quando Ali se dirigia ao seu povo, durante sua liderança. Ela falou usando as mesmas palavras que ele usava. Ela foi igualmente eloquente e precisa, e suas palavras foram igualmente profundas. Ó vós que tramais e aspirais, talvez vós acreditais que seguis o Islã e a família do profeta, mas vós falhastes miseravelmente no teste. Provastes estardes cegos no caminho da sedição, da fitna. Jurastes fidelidade enquanto planejais a conspiração? Não podeis fazer nada além de engajar-se em alianças mutáveis, hipocrisia, adulação, auto-humilhação e conversas vãs. Vossas ações são diferentes de vossas palavras. Vós vos tornastes arrogantes e de maneira errada pensais que sois piedosos. Vós pensastes que ainda sois revolucionários. Vós pensastes que ainda sois seguidores do comandante dos crentes, mas isso está muito distante da verdade. Vós não estáis preparados para tratar da sedição. Vós não estáis preparados para salvar a vós mesmos. Vós arruinastes tudo o que fizestes antes. Devido à vossa falta de percepção, vossa falta de conhecimento da situação e vossa inabilidade em distinguir o certo do errado, vós arruinastes tudo o que construístes. Vossa aparência é de piedade, e vós continuais a bradar expressões revolucionárias, mas no fundo, vós sois vazios e fracos. Zainab al-Kubra alayhi salam apresentou assim uma análise profunda das doenças da sociedade da época. Ela falou de maneira firme e eloquente na mais difícil condição. Além do mais, não foi o caso dela ter diante de si uma plateia disposta a ouvi-la em silêncio. Ela não estava falando como um orador falaria normalmente à sua audiência. Hadrat Zainab alayhi salam estava cercada de inimigos que seguravam lanças em suas mãos. Contudo, havia algumas pessoas comuns ali, as mesmas que entregaram Muslim ibn Aqil e Ibn Ziyad, o mesmo povo que escreveu cartas ao Imam Hussein alayhi salam e então quebrou sua aliança com ele. O mesmo povo que se escondeu em suas casas no exato momento em que deveria se levantar contra Ibn Ziyad. Entre aquelas pessoas, havia alguns que não tiveram a coragem de fazer aquilo que deveriam ter feito, e eles assistiam a filha do Imam Ali alayhi salam em lágrimas naquele dia. Hadrat Zainab alayhi salam uma vez foi confrontada por uma facção diversificada e não confiável, mas mesmo assim enfrentou-a com grande coragem. É por isso que ela é considerada uma mulher exemplar na história. Tal mulher não pode ser considerada fraca. Sua natureza fidedigna e feminina revelou-se nas mais difíceis situações. Ela é um exemplo para todos os grandes homens e mulheres do planeta. Hadrat Zainab alayhi salam apresentou uma análise profunda dos problemas enfrentados pela Revolução
iniciada pelo profeta Muhammad, Deus o abençoou e a sua família e o saudou, sua família purificada e o Imam Ali, que a paz esteja com ele. Repetindo, ela disse: vós podeis não distinguir entre o certo e o errado quanto à sedição, a fitna. Vós não tendes habilidade para cumprir vossa missão. E como resultado, eles decapitaram o neto do santo profeta e colocaram sua cabeça na ponta de uma lança. Nós, agora, podemos entender a grandiosidade do caráter dessa mulher quando consideramos tais fatos. Querido amigo telespectador, querida amiga telespectadora, a história de Zainab al-Kubra, alayha salam, que a paz esteja com ela, é apenas mais um exemplo das grandes lutas e da grande importância que a figura feminina teve e tem na história e na consolidação do Islã. Se você deseja conhecer mais a respeito de Zainab e de outras mulheres importantes na história do islamismo, não deixe de consultar a nossa página na internet. Nós estamos reformulando esta página e em breve você terá novidades com um novo site. Por enquanto, entre lá, www.ibpr.com.br. Não deixe também de mandar a sua mensagem, a sua crítica, a sua sugestão, o seu comentário para o nosso e-mail, ibpr@ibpr.com.br. A Mesquita Imam Ali de Curitiba também tem a sua página no Facebook, com eventos e informações importantes sobre as atividades da comunidade islâmica curitibana, paranaense, brasileira e mundial. E também temos o Grupo Escoteiro Árabe Brasileiro do Paraná. Você também encontra a página do GEBAC lá no Facebook. Wassalamu alaikum, que a paz esteja convosco.